encanta adultos e crianças, o Teatro de Bonecos, que a Companhia Absurda apresenta no Teatro Municipal Zina Gravataí, em Divinópolis. E é para lá que a gente vai agora, já que a repórter Aline Fonseca vai adiantar os detalhes para a gente. E Aline, qual é a peça? Olha, Fabiola, é uma peça muito interessante em que partes do corpo do ator, na verdade, se transformam em bonecos e os dois juntos vão contar toda essa história. O Marco Alves é o ator, também diretor. Bom, Sim. E na verdade não é apenas uma técnica, né? São três. Quais são? Justamente. É o teatro de animação, que é o teatro de bonecos, né, propriamente dito. O teatro de títeres com o corpo, onde a gente utiliza parte do corpo para transformar em bonecos. E o teatro negro, onde o ator veste de negro e fica praticamente invisível no palco. É por isso que estarão três atores, mas apenas você, né? E o público vê só uma parte também, só o rosto Isso. praticamente. É praticamente o rosto e o boneco. Né? Agora, o mais interessante que essa junção é justamente como tudo isso começou. Conta pra gente. É uma história que eu me emociono, né, quando eu falo disso, é porque minha mãe, ela tem Alzheimer, né, e durante o período de doença dela, eu passava as noites com ela em claro e começou a surgir daí essa história dos bonecos. Tá? Eu já fazia teatro e comecei a fazer um personagem, né, para distraí-la. O primeiro foi esse bonequinho, tá? Que eu peguei um boneco da minha sobrinha, cortei, né, para fazer esse boneco, para dar vida a ele. E foi o que ela gostou mais. A partir daí a gente começou a interagir através de histórias, músicas e teatro. Pois é, por isso você prova aqui no palco que não precisam palavras para a gente entender essa história. E enquanto ele vai interpretar, vai mostrar um pouquinho aqui. Eu vou conversar agora com o produtor, então vamos lá, vamos entender como que isso funciona, é praticamente um teatro mudo. Eu converso com o Antônio Fernandes, que é o produtor. No total são 13 cenas. Isso, são 13 cenas distribuídas ao longo de 50 minutos de espetáculo. Espetáculo para crianças, adultos, justamente por ter essa linguagem lúdica, é apropriado para todas as idades, para todos os públicos. E o interessante é o seguinte, é a própria pessoa que vai construir e vai entender essa cena. Ou seja, uma criança pode entender de uma forma, um adulto, um jovem. Isso, a verdade é que como o espetáculo não é linear, ele não tem um enredo propriamente construído, cada cena é interpretada de uma maneira diferente pelo espectador. E a junção, tipo, a relação entre uma cena e outra também é construída pela imaginação de quem está assistindo. Como a população pode fazer para prestigiar, entender um pouco melhor? Olha, o espetáculo vai acontecer amanhã, às 17 horas, aqui no Teatro Municipal, Zina Gravatar. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Lepostiche, tanto do centro quanto do shopping, por R$ 5,00, que é um preço promocional antecipado, até 1 hora antes do espetáculo. Depois esse preço passa para R$ 10,00. Os objetos que são utilizados são bem conhecidos do público, né? Tem sapato, boneco, bolinhas. Isso, várias bolinhas, bonecos, sapatos, como você disse, e tem um diferencial também, que são caixas mágicas, como essa que o Marcos está usando aqui, que de frente o público vê a caixa vazia, mas os objetos de cena vão saindo de dentro dela, tem um efeito visual bem bacana. Ok, obrigada pelas informações. Então, Fabiola, olha, você quer saber como funciona essa caixa mágica? Só mesmo assistindo. Amanhã, aqui no teatro. Tá certo, então, Aline, muito interessante, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Reforçando, então, a peça Simbiose será apresentada neste sábado, às 5 horas da tarde, no Teatro Municipal Zina Gravatar. E os ingressos antecipados custam R$ 5,00.